Have you ever wondered what it would be like to go to the mailbox and find a letter with Ellen White's return address on it? Well, of course, that's not going to happen to us because she died a long time ago. But let me tell you a story about a young man who did have that happen to him. He was a young minister in Australia in the 1890s. And one day he went to get his mail, and there was an envelope with the return address, Ellen G. White. And he thought to himself, what in the world is she writing to me for? What have I done? Why do I deserve a letter from her? And he was a bit nervous about it, frankly, and he prayed, I think, a very good prayer. Lord, give me the courage to open this envelope, and then give me the strength to do whatever it is that God has shown her I should be doing. So he took the envelope out into the bush and knelt down and prayed that prayer. Give me the courage to open this envelope, and then give me the strength to do whatever God has shown her I should be doing. And he tore open the envelope, pulled out the letter, and in essence, here's what she told him: preach shorter sermons. Well, he later admitted that he was preaching sermons about an hour to an hour and a half long. And he was thinking about preaching even longer because if he did, he might hit more people in the congregation. And here was this advice: preach shorter sermons. His name was Elder George B. Starr. What did Elder Starr do during most of his career? He was a chaplain in several of our different sanitariums, both in Australia and in the United States. And what practical advice God gave that young man. Learn how to say what you want to say it succinctly. I mean, if there's one thing that sick people don't like, it's someone who comes and just sits and talks and talks and talks. And here was the advice that God gave this young man. Learn how to say what you need to say in a short time, and don't just go on and on and on. Talk about practical counsel. It certainly was in the case of Elder George B. Starr. Algumas pessoas perguntam por que nós, adventistas do sétimo dia, aceitamos o dom profético de Ellen White, uma vez que consideramos que toda a nossa doutrina é baseada na Bíblia. Eu costumo responder essa pergunta com uma ilustração. Se um dia você tiver o privilégio de visitar o delta do rio Paraná, na Argentina, você vai ver o grande rio Paraná, que corre por entre diferentes lugares e finalmente, antes de desembocar no Mar del Plata, ele forma um enorme delta. Pesquisando um pouquinho sobre esse delta, eu soube que ele tem 300 quilômetros de extensão e, dependendo da região, a parte mais larga chega a 80 quilômetros. Hoje, talvez com os recursos de navegação mais avançados, a coisa seja diferente, mas tradicionalmente, quando um navio estrangeiro chegava em Buenos Aires e tinha que subir o rio Paraná, eles usavam um piloto local que conduzia esse navio pelo canal navegável para não encalhar em um dos outros canais sem a profundidade necessária. A história do nosso mundo pode também ser comparada a um grande rio que passa por montanhas e vales e, antes de desembocar no oceano da eternidade, forma um grande, imenso delta ideológico, filosófico, religioso, onde nós temos hoje inúmeras filosofias, inúmeras ideologias diferentes, todas tentando conseguir a nossa atenção. Estudos têm demonstrado que hoje no mundo existem cerca de 45 mil denominações cristãs diferentes e todas elas alegam estar baseadas na Bíblia. Só que uma interpreta a Bíblia de uma forma, outra de outra e assim por diante. Portanto, o dom profético de Ellen White não veio para substituir a Bíblia, mas eu creio que veio para limpar estas falsas interpretações, tradições e preconceitos humanos que foram impostos à Bíblia.
de tal maneira que a Bíblia possa interpretar-se a si mesma e sua mensagem chegue a nós de maneira clara e cristalina. Portanto, eu gostaria de encorajar a você a tirar proveito desse legado de fé que nós temos nos escritos de Ellen White. Uma verdadeira leitura deles e estudo não substituem a Bíblia, mas nos levam a um maior e mais profundo compromisso com a Bíblia. Em 2015, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está celebrando a vida de Ellen White, o seu legado, tantos livros, tantas mensagens ela deixou e tanta influência positiva na construção de um movimento que deveria circundar o mundo com poder, anunciar as mensagens evangélicas nesses dias finais da história da Terra. Nós temos aqui um projeto para apresentar a você. Esse projeto se levará a cabo através da internet e nós vamos ter no portal da Adventista da América do Sul algumas apresentações sobre a vida de Ellen White, sobre a sua trajetória, sua família, os seus escritos, a sua influência e também as suas declarações mais bonitas e a sua aplicação para a nossa vida. Eu tenho ao meu lado o pastor Alberto Tim, que é diretor associado do White State, que se localiza lá em Silver Spring, Maryland, Estados Unidos, onde estão os depositários de todos os escritos de Ellen White. E ele será um dos palestrantes desta série de temas que será transmitido pela internet. E do meu lado direito está o pastor James Nix. Ele é o diretor do White State. E ele também participará desta série, contando inúmeras histórias sobre Ellen White, sobre seu trabalho, sua família e a sua influência. Eu convido a você a não perder essa série. Cada dia nós deixaremos na internet uma dessas palestras curtas, breves, objetivas, para que você desfrute, celebrando conosco a vida e a obra de Ellen White. Ellen White, 2015, 100 anos de um legado de fé. No período bíblico, nós encontramos profetas que ajudaram a escrever a Bíblia. Entre eles temos Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e vários outros. Mas também tivemos profetas verdadeiros que não escreveram nenhum livro. Por exemplo, Enoque, Elias, João Batista e vários outros não escreveram nenhum livro na Bíblia, e nós chamamos de profetas não canônicos. Algumas pessoas perguntam, o profeta não canônico tem a mesma autoridade do profeta canônico? É interessante que no período de existência do profeta, não se fazia a distinção entre um profeta canônico que ajudou a escrever a Bíblia e um profeta não canônico que não escreveu, porque a formação do cânon não ocorreu depois. O que era o ponto crucial é se o profeta é verdadeiro ou não. O profeta falso deveria ser rejeitado e o profeta verdadeiro deveria ser aceito. Posteriormente, Deus reuniu pelo Espírito Santo e o auxílio, usando instrumentalidades humanas, aqueles 66 livros que formam o cânon bíblico, ou seja, a palavra de Deus. Agora, e quanto a Ellen White? Qual é a autoridade dela?
Nós consideramos Ellen White como tendo a mesma autoridade de um profeta verdadeiro, mas que não contribuiu na formação do cânon. Em termos de autoridade, nós temos que fazer uma distinção. Ela tem a mesma autoridade autorial, ou seja, como autora ou escritora de todos os profetas verdadeiros. Porque o autor dos escritos sagrados, em última instância, não é o profeta, é Deus que inspira. Então, a autoridade é igual. Mas em termos de função, aí é diferente. Ellen White exerceu a mesma função de um profeta verdadeiro que não contribuiu para escrever um livro bíblico. E essa autoridade é de exaltar a Bíblia como palavra de Deus. Nós temos várias evidências para a manifestação do dom profético nos últimos dias. Mas uma questão fundamental é perguntar o que a Bíblia mesma diz sobre isso. Especialmente numa época em que alguns cristãos dizem que o dom profético se extinguiu com a morte dos apóstolos. Depois do apóstolo João, nunca mais o dom profético se manifestaria. Outros cristãos dizem que toda a comunidade pode ser profeta. A Bíblia não diz que todos os cristãos seriam profetas. Ela diz que o dom profético seria, em primeiro lugar, um dom permanente da igreja que pode se manifestar quando Deus julgar conveniente. Lamentavelmente, muitas pessoas hoje usam os dons espirituais como uma forma de autoexaltação. Eu tenho tal dom. Não. O principal dom do Espírito, ou seja, a principal virtude é a humildade. Mas Deus pode conceder o dom quando necessário, não é sempre. E nós encontramos na Bíblia textos como, por exemplo, Romanos 12, 6, 1 Coríntios 12, 10 e 28, Efésios 4, 11 a 14, que mencionam o dom de profecia entre os dons do Espírito concedidos à igreja. Quando alguém diz assim, eu não aceito nenhuma manifestação do dom do Espírito porque eu tenho a Bíblia. A pessoa pode estar aceitando toda a Bíblia, exceto os textos que prometem uma manifestação do dom do Espírito como parte dos dons da igreja. Em segundo lugar, a Bíblia também ensina que nós devemos rejeitar apenas os falsos profetas, mas nunca os profetas verdadeiros. Por exemplo, em 1 João capítulo 4, 1, o apóstolo João nos orienta a provar os espíritos. Ora, sendo ele o último dos apóstolos de Cristo vivo, ele poderia dizer, rejeite apenas tudo que vier depois, porque eu sou o último mesmo. Mas quando ele diz assim, continue testando, ele está dizendo que assim como pode haver o falso, pode haver o verdadeiro. E além disso, nós temos evidências bíblicas, tanto no livro de Joel, capítulo 2, verso 28 a 31, como no próprio Apocalipse 12, 17, que uma das características da igreja verdadeira dos últimos dias seria o dom profético. Portanto, ele deveria se manifestar antes da segunda vinda de Cristo.